tá? Para tirar todo mundo aí que estiver enchendo o saco, ok? Mete o ban nesses xaropes todos, limpa o canal deles todos. Sério? E é o seguinte, faz 4 horas que eu tô te pedindo um café. Eu não vou fazer live enquanto você não me der um café, ok? Mesmo sendo um enorme privilégio estar aqui com os melhores sobrevivencialistas do país, eu mereço, de fato, tomar um café, ok? Eu tenho muitas anotações aqui, e sim, o Batata faz anotações no caderninho, viu? Os seus millennials, isso aqui é uma caneta, tá? Isso aqui é um caderno, papel e caneta, serve para fazer um monte de anotação, tá? Se você não sabe o que é isso aí, pergunta para tua avó, o teu pai deve ter estudado na escola e usado isso daí. Bom, muito obrigado pela presença de todos aqui nesse domingo. Nós estamos aqui porque nós tivemos uma porrada de problemas na semana passada, ok? Na noite passada, a gente não conseguiu fazer a conexão e o YouTube não deixou a gente conectar de jeito nenhum. Um monte de coisas aqui estão erradas, a gente vai consertar isso a partir de agora. Eu sei o quanto essas lives são relevantes e importantes, tanto para mim quanto para vocês. E a partir de agora, eu vou dedicar todo o meu tempo a melhorar de fato esse sistema. Então, a partir de hoje, eu vou dedicar tudo que a gente conseguir arrecadar aqui no canal para a compra de um computador. Isso aconteceu já há uns 5 anos atrás e desde aquela época a gente não melhorou absolutamente nada aqui. Conseguimos um notebook para trabalhar e mais nada. Monetização do YouTube continua um lixo. A gente vive tomando prego nessa porcaria, então a gente conta aqui única e exclusivamente com você que está aí, ok? Não tenho vergonha de pedir ajuda, como você também não deveria ter vergonha de pedir ajuda. Afinal de contas, nós somos aqui uma comunidade. Então, vou deixar desde cara já pedindo o Pix do canal, que é contato@guiadosobrevivente.com.br. Se você quiser ajudar a gente a melhorar essa tranqueira aqui, para a gente não ter mais esses problemas, eu agradeço demais a você, ok? Na semana passada, o Luiz Felipe nos ajudou no Pix, o Guilherme Zambelli, o Leandro Polo, a Sandra, o Kleber e a Suelen, ok? Muito, muito, muito obrigado a todos vocês que colaboram para a gente continuar aqui no YouTube, mesmo com tudo contra a gente. Teve Pix ontem, enquanto a gente não conseguia entrar, depois a gente... A gente passa para a próxima semana e você pode mandar um recadinho no Pix que a gente lê aqui também, ok? Leilani, muito, muito obrigado, valeu, super sticker. Muito obrigado, valeu mesmo. E agora, galera, vocês já podem começar a colocar aí, por gentileza, para a dona Raposa me entregar um café, tá? Tô parado aqui na greve geral, sem café, ok? Afinal de contas, eu planto e colho café justamente para isso. Nós vamos inaugurar algumas coisas em algumas lives do mês aqui, tentando passar informações mais relevantes para vocês. Então, para a galera que mete da mão marrom, porque a gente tem uma galera aí com a mão marrom, das unhas sujas, dos pés vermelhos, a galera que gosta de ir lá e plantar uma comidinha no quintal para garantir que não vai faltar dentro de casa. Agora a gente está abrindo o período das abóboras, do feijão, da cenoura, das pimentas e principalmente dos tomates, ok? Esse vídeo, eu vou tentar fazer um vídeo para vocês do nosso cultivo de tomates aqui agora, só a gente plantando mesmo, para vocês se ligarem como funciona, mas já deixando claro para vocês que quem manda agora, o que é o melhor, o que é o top para nós preparadores, não são aqueles mega tomateiros gigantes que dão trabalho do cão. É 1000 vezes melhor você colher 100 quilos de tomatinho pequeno, que nasce super rápido e precisa de poucos recursos, do que você colher aquela montanha de tomates que duram para muito tempo. Um tomate é um ótimo acompanhamento para um monte de comidas que você tem aí na sua preparação, ok? Desde já também, eu quero agradecer a presença de todo mundo, pedir para você já colocar aquele like e avisar que essa live vai ser pesadona. Pesadona mesmo. Essa é uma live que eu não vou conter minha língua. Essa eu vou falar tudo que eu tenho que falar, doa a quem doer, ok? Nós vamos tratar de 3 temas muito importantes agora. Primeiro, armazenamento, tá? Que é o preparo da casa. O tema geral é prepare sua casa. E nesse tema, muita gente já deve ter visto eu fazer vídeos como esse, falar sobre isso, e parece até que eu estou dando dicas
tá? Que param lá atrás, ou que você não tem que atualizar nada, ou que você simplesmente para de fazer tudo isso e que você não tem mais nada para fazer. Não. A preparação é uma evolução, principalmente para pessoas como eu. Se você não for como eu, você já pode sair daqui agora. Tudo bem, você deve estar um pouquinho melhor de condição do que eu, mas é mais para pessoas que querem fazer isso devagar. Você não vai triscar os dedos e sua casa vai virar uma fortaleza autossuficiente. Não, isso requer trabalho, isso requer tempo, isso requer investimento. Dá para fazer? Dá. Dá para fazer até por quem está muito pobre? Dá. Dá para fazer por quem tem muita grana? É óbvio que dá. Quanto mais você tem, mais você investir, mais você vai ter de retorno. E lembre-se, sobrevivencialismo é prevenção. O que você está fazendo agora é a prevenção de produtos básicos. Luciana Bárbara, muito obrigado. Valeu pela ajuda. Tá? É a prevenção de produtos básicos. É como você ter uma pólice de seguro que você controla e que você não precisa de mais ninguém, de ninguém mesmo, para ela adiante. No vídeo de hoje, eu vou falar de 3 temas importantes: armazenamento, segurança de casa, tá? E como dar umas diquinhas básicas, mas bem básicas mesmo para algumas pessoas que estão viajando aí, de como sumir do radar, ok? Você vai agora começar a operar abaixo do radar, porque muitas dúvidas surgiram em vários vídeos que nós fizemos, e eu sei como é. Eu sei como é, e eu sei o que acontece com muitas pessoas quando começam a dar uma evoluída nos seus estoques, começam a ter um pouquinho mais guardado dentro de casa. Uma das principais dúvidas é: Batata, e se eu for roubado ou se o governo pegar tudo que eu tenho? Pois é sobre isso que a gente vai falar hoje, mais para o finalzinho do vídeo, ok? Então, na live de hoje, como é domingão, eu pretendo não me estender até as 3 horas da manhã, a gente vai fazer aí os horários normais, tanto que começou mais cedo. Se você puder e quiser, é a hora também de você avisar um familiar seu, compartilhar essa live, porque, o que a gente passa aqui é informação de verdade. A gente não para o tempo todo e fica falando de apocalipse. Puta mentira, né? Puta mentira. Fizemos até um vídeo de apocalipse zumbi essa semana. Falamos de apocalipse, sim. Zumbi ainda. Olha que no começo do canal eu simplesmente odiava, tá? A dona Raposa aparece. Tem gente já chamando de Raposa Zumbi aqui, a Zumbi não faz café. Teve gente que escreveu isso aqui. Tá? A dona... uma garrafa inteira ontem. Cara, ontem eu era uma outra pessoa, hoje eu sou outra. O mundo evolui, criança. O mundo evolui, só o café é a coisa constante que a gente tem. Olha só. A gente fez aquele vídeo porque estava nos trends do Twitter, tá? E a gente via que tinha muita gente lá falando que sim, o mundo estava acabando e aquilo lá é um fake do caramba. Cara, pode até ser que a gente acabe num apocalipse zumbi um dia, mas não vai ser esse daí que está acontecendo agora. Aquelas imagens, aqueles vídeos, é tudo fake. É parte de série, de televisão. E os caras elaboram isso como se fossem notícias de verdade. E a galera vê isso daí e fala: pronto, chegou no final. E quando eu vi isso, eu senti que eu devia chegar aqui e dar um recado para você. Para você que está me assistindo agora. Olha só, talvez você não entenda bem o que eu vou dizer para você, tá? E leve até... Eu sei que tem muita gente que espera que eu venha aqui noticiar o apocalipse mesmo. Marta Amaral Vieira. Estou me aposentando agora porque a Marta bancou o nosso canal por 1 ano. 2 euros. É dinheiro pra cacete, hein, meu? Obrigada, valeu. Olha só. Quando a gente vem aqui e fala de preparação, de ter uma reserva, de prevenção, do que você pode fazer, do que você não pode fazer, a gente faz isso porque o Guia do Sobrevivente é um canal especializado em sobrevivencialismo e preparação. A gente fala sobre isso. Não é para você entender que o mundo é isso. O mundo não é isso. O mundo não é esse grupo gigantesco de filhos da puta e pessoas aproveitadoras. O mundo não é povoado único exclusivamente por pessoas más. O mundo não é essa bosta gigantesca que muita gente acha que é. É uma minoria. O mundo ainda
é um lugar bom de se viver. O mundo ainda tem pessoas boas. O mundo ainda tem pessoas que vão estender a mão para ajudar. E nós, sobrevivencialistas, e o sobrevivencialismo que eu faço é voltado para isso, para as pessoas sobreviverem. O conceito máximo de sobrevivência é pessoas bem, pessoas passando por situações difíceis, mas de uma maneira menos dolorida. Mas não significa que o mundo é uma bosta total. Não, ainda temos pessoas boas, ainda temos boas ações, ainda temos pessoas que se preocupam e que fazem coisas boas. Mas, geralmente, quando você fica numa bolha, você fica preso naquelas notícias ruins. E não é isso. Não é isso. 90% do seu dia é bom. Existem pessoas fazendo coisas legais. O problema é que a gente não quer esperar o favor dessas pessoas. A gente não quer esperar chegar numa situação muito ruim. Infelizmente, isso vai acontecer, isso sempre aconteceu na história da humanidade. Sempre houveram pessoas boas e pessoas ruins. Acontece, meu chapa, que os filhos da puta são mais proativos do que aqueles que são bons. Parece que juntar um grupo de gente odiosa é muito mais fácil do que você juntar um grupo de pessoas boas querendo fazer alguma coisa que presta. Esse é o mundo que nós vivemos. E nós temos que nos preparar para ele. Porque uma hora ou outra esse grupo se junta e faz uma cagada gigante. E nós, nossa família, nossos filhos, as pessoas que a gente gosta, a gente leva essa bordoada nas costas. Então, quando o sobrevivencialista vem aqui na internet, eu, principalmente, falo sobre preparação, sobre a possibilidade de termos fome no futuro, a possibilidade de ter um conflito social gigantesco por causa de uma polarização de merda que um grupinho pequeno, político está fazendo, outro grupinho do lado de lá, a violência de um lado, violência do outro. Você acha que todo mundo é assim, mas não é. Mas não é. O mundo ainda tem salvação. O mundo ainda é bom. A gente só se prepara para os maus. Bem aquela história do cão pastor. Ou, se você preferir, a história dos 3 porquinhos. Tem o porquinho ovelha, que está cantando, dançando até que o lobo chegue e assopra. Tem aquele porquinho que faz a casa de madeira, porque, sei lá, talvez, né, vai que tem o lobo e o lobo derruba também. E tem aquele porquinho que constrói com cimento. E a gente faz com cimento. Por isso que nós somos sobrevivencialistas. Mas começa a abrir um pouco mais a mente, porque ainda tem gente legal no mundo. Mas também tem os filhos da puta. Para eles, a gente se prepara. Ok? Muitas situações, eu concordo com você, são muito difíceis de se preparar. Eventos climáticos, como aconteceram essa semana, vento, placa caindo, tudo quebrando. Tem gente que, por ver só esse pequeno espaço de coisas ruins, acaba chutando balde, que se foda essa merda. Eu tenho 2 amigos, sério, que desde o início da pandemia, lá no início da pandemia, eles querem que o mundo se exploda. Eles querem que o mundo se exploda. Um tem uma chácara que vai 2 ou 3 vezes maior que a nossa. Esse cara passa o tempo todo dentro de casa. Ele não sai para nada. Para nada. Ele está cagando e andando porque acontece no mundo fora de casa, porque acontece do lado, o que acontece no vizinho, o que acontece para as pessoas. Ele simplesmente abandonou tudo e ele vive lá dentro da casa dele numa boa. Tem gente que tem esse talento. Tem gente que curtiu pra caramba o isolamento da pandemia. Ah, chega dessa merda, porque aqui eu tô de boa. E muita gente aprendeu, de fato, o quanto a casa é importante, uns mais preparados e outros menos preparados. Leandro Rogério, esse cafezinho da Raposa é da Raposa Zumbi. Olha lá, é para você, Raposa. Obrigadinho! Olha lá, tá vendo? Raposa Zumbi. Hoje eu vou tomar um café do Apocalipse. Então é isso. Então é isso. Muita gente que se acomoda e fala, tá bom, ficar isolado para mim é de boa. Eu não curto bar, eu não curto festa, tô cagando e andando porque acontece no mundo lá fora. Mas a maioria de nós tem trabalho, tem pessoas, tem funcionário, tem obrigação, tem que pagar conta. Não é assim para todo mundo, embora existam pessoas que façam isso, e nós temos provas até aqui no canal, ok? Então, vamos expandir um pouco mais a nossa mente na hora de pensar nas preparações para aquilo que nós podemos de fato fazer e para aquilo que de fato pode acontecer por probabilidade. Nós temos probabilidade de evento climático? Sim, o mundo inteiro está mostrando isso para você.
Agora, lá na Europa, está uma seca do caramba, tem gente morrendo de calor, caindo duro de calor lá. Tudo bem que eles são os frangos, que aumentar 20 graus ali, os caras morrem tudo. Mas ainda assim, é uma anomalia, e as anomalias vão começar a acontecer, e nós temos que nos preparar para ela. Mas não é simplesmente se isolar do mundo, cavar um buraco e se meter lá dentro. Não, não. A gente tem que pensar e voltar, como eu disse na live passada, ao conceito de casa, abrigo, de casa, local seguro, de casa, um local onde você pode ficar tranquilo, mas não porque as pessoas estão impedidas de sair da rua. Sim, porque você tem ali, sim, um abrigo. E sobrevivencialista pensa nisso. Eu passei por cima disso na semana passada, por isso que eu estou voltando aqui hoje e trazendo um pouco mais de coisas básicas para você. E eu trouxe esse básico aqui focado em oportunidade. Não vou voltar toda a ladainha que eu sempre falo aqui. Se você quiser saber de vídeos de armazenamento, você vai entrar aqui no nosso canal no protocolo 550. E ali você vai ver tudo que você precisa sobre armazenamento. A gente está fazendo ainda. Não dá para chegar lá e comprar um mercado e vir aqui mostrar inteiro para você, porque eu não tenho grana para isso. Mas, à medida que a gente consegue produzir esses vídeos, a gente traz eles aqui para você. Ok? Então, você chega lá, você já vai ver as principais coisas, desde como escolher produtos dentro do mercado. Eu fui lá dentro do mercado, lá com a câmera no mercado, peguei saco por saco e mostrei para você como escolher. Tem as listas das principais coisas, agora vai ter produto de limpeza, depois vai ter higiene pessoal, listinha por listinha ali, bonitinho, mostrando o que é melhor, o que é pior, os principais produtos, tudo que você precisa. Está aí no canal, está no YouTube. É só você entrar aqui no canal que você vai ver tudo isso daí. Dá para fazer. A Raposa vai botar o link aí para você, maratona lá, deve ter 15, 16 vídeos lá. A gente vai falar de combustível, a gente vai falar de um monte de coisa que é útil para você. Pegue sua listinha mastigada aí e vai. O pessoal mais avançado, que quer um sobrevivencialismo mais pesadão, é só voltar no canal e começar a pegar vídeos mais relevantes. Lá tem filtro de água, tem tudo lá. Tudo que nós fazemos está aqui no canal. Isso tudo é fruto da nossa experiência, de coisas que nós fazemos, testamos e estudamos. Eu sou um pesquisador em sobrevivencialismo desde quando esse canal começou a juntar pessoas. E, por acaso, além de você que está assistindo pela primeira vez e se inscrevendo nesse vídeo, também temos pessoas aqui que já estão aqui há muito tempo. Tem preparadores muito melhores que eu aqui, que sempre nos comentários corrigem, respondem perguntas. Não dá para a gente responder milhões de perguntas, já ficou grande demais a coisa. Mas tem sempre alguém aqui, e entre esses principais preparadores, que vai responder sua pergunta e você não sai desamparado daqui, ok? Então, você vai achar tudo isso daí lá. Se você quiser um material melhor, tem o nosso curso aí, tá? Que é o curso Vida Off-Grid, que tem um monte de coisas lá e eu vou fazer algumas referências para vocês aqui. Bom, sobre armazenamento. No vídeo passado e no anterior, eu deixei bem claro para vocês, através de estudos muito elaborados, principalmente no Globo Rural e outros canais rurais, que nós estamos tendo uma janela de preparação agora, que vai durar pelo menos até as eleições, tá? Nesses períodos, eu vou fazer vídeos muito similares a esse, dizendo quais são as oportunidades que nós temos, certo? Do que você tem que fugir agora? De leite, você tem que fugir de queijo, de laticínio, isso aí você tem que fugir de tudo. Foge dessa porcaria, porque o preço está na estratosfera. Mais que o normal. Foge de café. É sério. Café está muito caro, não é a hora de chegar lá e comprar. É bom esperar um pouquinho, esperar a safra, ok? Porém, nós vamos ter uma vantagem agora, nesse período aqui, tá? Que teve várias colheitas nesse período, várias safras nesse período, recordes de não sei o que lá, onde o preço dos grãos vai abaixar. Cara, se não abaixar, vai ficar menos ruim. Você está entendendo? Essa é uma janela que nós, preparadores e sobrevivencialistas, entendemos como uma linha onde, se você tem 100 pau na mão, você vai lá e compra de arroz. É isso. Porque se você, agora, colocar esses 100 reais no banco, na poupança, você vai ter 100 reais e 1 centavo daqui 2 meses. Se tiver algum financista aí, que faça a conta para mim. Ou se você for investir em coisas de risco, aquela coiseira toda, você vai ganhar uma quantidade de grana. No final desses 2 meses, o arroz vai estar muito mais caro que isso. Muito mais caro. E tudo que você ganhou lá no banco,
que eu odeio bancos. Para ninguém dizer Vem aqui, que meu eu amor. te dei água, Você não deu tá? aquele beijinho da sorte da Não. live? Ó, Você me deu água? Não, eu trouxe na xícara transparente para ninguém falar que eu ludibriei e dei água. Fiz cafezinho, fala que tá quente. Prova que tá quente, ó a fumacinha, ó. Uma xícara pequena de café, antigamente era uma canecona, prefiro na caneca porque vem mais. Caneca do guia. Se eu achar um negócio de 1 litro, eu vou comprar e você vai tomar 1 litro inteiro. Gosto do seu café. Gosto do seu café. Eu casei com você por causa de 2 coisas. Do café e a outra coisa que eu não posso falar agora, senão desmonetiza a live. Pula. Vamos lá. Aproveitando essas janelas, você vai ter arroz daqui 2 meses muito mais valioso do que qualquer investimento que você faz. Então, você pode pensar na preparação como coisa de doido. Batata é um doidão ali. Eu sou um doidão. Mas você pode fazer em pequena escala hoje o que os especuladores vão fazer daqui 2 meses. Eles vão pegar um monte de arroz agora, vão armazenar tudo, porque isso dura uma eternidade, vão deixar lá guardada naqueles silos ventilados, com um monte de coisa rolando lá dentro, e daqui 2 meses, quando o preço estiver lá em cima, eles vão jogar no mercado. Se você vai poder comprar, se você não vai poder comprar, as questões éticas relacionadas a isso, se o pobre vai morrer de fome, eles não querem saber. Você também não. Ou você prepara, ou você entra na filosofia e fica lá debatendo por dias, horas, meses, não importa. É questão de ação. É questão de ou você prepara a sua casa para ter o grão e ter o grão num preço mais barato daqui 2 meses, ou você fica sem. As perspectivas globais são que você vai ficar sem. Você vai ficar sem. Talvez, para a gente, o brasileiro é muito... sinceramente, o brasileiro do Sul tá nem aí para notícias do Nordeste. Tá nem aí. O do Nordeste tá cagando andando para as notícias do Sul. Tá tirando sarro. O cara vê lá, neve não sei aonde. O cara dá tira sarro. É neve, mano. Os caras na praia, sentado, tomando coco gelado, e os outros lá congelando de neve. É o tamanho do país, tá? Só que a gente é tão largado que a gente nem se liga nas notícias do nosso continente. Daqui, do que acontece com o nosso vizinho, tipo Argentina. Vai vendo o número de países que nós temos na América Latina que estão colapsando por um ou outro motivo. Vai vendo. Vai vendo o que já mudou aqui no país ao longo do tempo. Você viu? Só aqui no Brasil mesmo. Eu vou contar uma coisa para você, que você não deve pesquisar. Não deve, não pesquisa. Não pesquisa. Se você pesquisar, você vai passar uma raiva tão grande que você vai me xingar, vai dar dislike nesse vídeo e vai, sei lá, me escafutear pro resto da sua vida, ok? Por quê? Porque quando a gasolina sobe, o etanol sobe também. Você sabe disso? Sabe? Você já pesquisou por quê? Faz sentido essa merda? Não faz. O Brasil cria um combustível que é para ser um combustível para suprir exatamente a demanda de petróleo quando ele falta. Esse programa começou lá no passado por conta de uma crise do petróleo, quando os negros fecharam o canal de Suez, lá, os árabes, e começaram uma guerra Iraque, umas paradas assim. Alguém aqui teve a ideia brilhante de começar o cultivo do etanol, e hoje, tipo, São Paulo é um mar de cana. E tem cana para tudo, tem cana fazendo energia elétrica, tem cana fazendo... Quem dera só fizesse pinga, mas não, faz tudo. E nós temos o etanol. E você sabe que a nossa gasolina é batizada com tipo 20 e tantos por cento ou 30% de etanol, certo? Então você tem lá um barril, 1 litro de gasolina, vira 1 litro e 300 batizado com etanol. E você sabe também que o nosso etanol é hidratado. Então você tem lá 1 litro de etanol, eles jogam tipo 27% ou 10%, eu não sei lá eu quanto, tem uma taxa aí de água lá dentro. Não tem petróleo no nosso etanol. Então, por que cacete o etanol sobe pra caramba quando a gasolina sobe? Se ela foi feita única e exclusivamente para suprir a falta de gasolina quando nós tivemos uma crise tipo essa que aconteceu agora. Tudo bem, está caindo o preço da gasolina, está caindo o preço do etanol também. Mas por que isso está acontecendo? Por que isso acontece? Aí você fala assim, pô, nunca pensei nisso. Aí você pesquisa e você descobre que se os caras deixarem o etanol mais barato que a gasolina, você vai ter combustível. Peraí. Como assim? Não é para isso mesmo que o etanol funciona? Não. Se o preço fica baixo, você tem combustível. O que eles querem é a escassez. Então,
Eles aumentam o preço para você não ter combustível e ter que ainda continuar optando pela gasolina, mesmo ela estando na estratosfera. Ah, mas isso é muita filha da putice? É muita filha da putice. Concordo com você, porque o Brasil é um país preparado para o etanol, então eles sobem o preço para você continuar ainda fazendo aquele jogo de será que compensa? Que muita gente fez agora durante a crise. Todo mundo podia continuar comprando etanol no mesmo preço. É assim que funciona o jogo. E é assim que vai sempre funcionar o jogo. Porque o Brasil não é um país preparado, mesmo quando ele faz alguma coisa de preparação tipo etanol, para salvar o Brasil de uma crise do petróleo. Não, eles vão lá e ferram a população toda, porque sim, grana, dinheiro. E nós sempre estaremos reféns dos interesses de alguém. Se você tem uma conta no banco hoje, você é refém do banco. Se você tem dívida, meu amigo, dívida é a nova escravidão. Não importa a tua cor, você pode ser loirinho de olho azul, ruivo, preto, amarelo, absorve uma dívida, faz uma dívida boa, que você vai ver o tanto que você vira escravo do sistema. É só você ter uma dívida. Eles mandam e desmandam em você. Fazem o que quiserem com você, por conta de dívida. A dívida é a nova escravidão, e eles vão fazer todo o possível para manter você escravo, porque quanto mais você for escravo, mais lucro você está dando. Quanto mais você tiver até o pescoço dentro do sistema, mais manipulado você é. Por que você vai ter comida em casa? Não. O poder hoje é do mercado. O mercado vai te abastecer. Que mercado? Você lembra do dono do mercadinho aí da tua casa? Perto da tua casa? Cada um tem um aqui, né? Por falar nisso, de onde vocês são? Conta aí para mim. Deixa eu ver. Fala de onde você é aí para mim. Enquanto eu tomo um gole no meu café. Salvador, Espírito Santo, Campinas, Itu, Bagé, Recife, Santa Catarina, Sorocaba, Montes Claros, Fortaleza, Bauru, Jundiaí, sul de Minas. Ó, tá vendo aqui do lado? Você tá acompanhando esse chat aqui, onde as pessoas escrevem? Olha, gente, quantos lugares nós temos aqui. Um monte de gente que é apoiadora aqui do canal, que não dá tempo de eu ler. Eu sempre leio isso daqui, tá? Assim que a live termina, eu volto e leio todo esse chat que vocês estão escrevendo aqui. Pena que não dá para responder e vocês não recebem as respostas. Guaratinguetá, nossa, é muito rápido. Muito rápido. Amazonas. Então, agora imagina que todos esses lugares têm um mercadinho, né? Aí você vai lá e imagina na tua mente agora o dono daquele mercadinho. Eles querem que você entenda que esse cara, esse dono de mercadinho, ele é a sua solução. Não é você, não é o que você tem, não é como você vive, não é o que você produz. Não. O mercado é a salvação. Eles tratam o mercado quase como uma entidade que você vai chegar lá e vai ter aquilo que você precisa pelo preço que você pode pagar. Mentira. A greve dos caminhoneiros de 2018, eu acho, foi a gota d'água para fazer muita gente entender que se o caminhão não andar, o mercado fica vazio. E a fonte seca. E secou em vários lugares aqui, e muita gente passou perrengue com isso. Se o caminhão para, na verdade, você fica sem remédio, você fica sem comida, você fica sem quase tudo. Você vai ter água, talvez, na sua casa, que não é sua também, que é alguma companhia que vai lá, e que a geração millennial acha que vem da torneira. Aí se você fala, eu tenho um lago ali cheio de peixe, aí você vai beber água com cocô de peixe, água onde o peixe transa, é o que o pessoal hoje em dia acha que funciona. Mesmo eles estando com o celular, que é quase um cérebro na mão, eles ainda vêm com essas balelas. Cada vez menos jovens estão indo para a natureza e mais jovens estão indo para metaverso, né, Raposo? Agora é isso, né? Metaverso. Você se perdeu, você foi fazer a live no metaverso. Eu fui fazer live no metaverso. Então, é metaverso. O ideal é metaverso, trancado dentro de casa, vivendo uma vida lá virtual. É isso que a pessoa quer de você, dentro do sistema. Um sistema que ela não controla, não é? O metaverso não é dela, a internet não é dela, as redes sociais não são dela. É tudo para manipular você. Não é nada é seu, mas você acha que é. Você acha que deixaram você fazer um perfil que você paga pra cacete lá em troca de propaganda dos outros, onde você é manipulado e tem sua mente lavada,
você é dono daquilo. Não é. Não é. Tem alguém usando isso para ferrar com você. E, afinal de contas, tudo que você escreve também está tudo gravado lá, esse vídeo fica gravado lá. Nesse momento, os Illuminati já estão vendo tudo que eu estou falando aqui, falando, esse cara é perigoso. Esse cara é perigoso porque está querendo que as pessoas tenham comida em casa. Esse cara quer que as pessoas tenham água em casa, sem depender de mim, sem depender de ninguém. Que diabo! Eu tenho certeza que qualquer hora eu vou tomar um tiro no meio da rua. Você sabe por quê? Sabe de quem? Das empresas de cartão de crédito, porque eu não existo, eu não tenho cartão. Não tenho cartão de crédito, não tenho dívida. Passo fome, mas não faço dívida. Como do meu quintal, mas não faço dívida. Fico sem comprar, compro metade daquilo que eu preciso, outra metade eu cavo e planto e como, mas eu não pego um cartão de crédito. Eu não vou virar escravo desses filhos da puta. Estou fora do sistema. E se alguém olhar, vai falar, peraí, esse Batata não tem nada? Eu devo ter perfil profissional aqui, do perfil do canal, isso aí eu tenho, isso é verdade. Agora, de eu ficar lá, tinha um Facebook lá e nem entro mais nesse negócio, nem sei mais como esse treco funciona. Se mudou de cor, eu não estou sabendo. Não quero mais saber. Não quero mais fazer parte de um sistema que eu não posso fazer nada dentro dele. Aqui, a gente olha que o cara quer que mostra um porco assado, uma tradição. Eu falo, não, tradição não. Tradição não, porque não é uma coisa que todo mundo pode seguir. Então, vamos desmonetizar essa merda toda por causa de um porco. Meu Deus, como as pessoas vão ficar depois de ver um porco? Caraca, cara. Quase postei uma foto de uma linguiça lá. Assim, ó, ainda esquartejei o bicho depois. Você pensou? Eu sou maníaco porque eu como porco. Pois é, o mundo está um lugarzinho perdido, né? Mas então, para você que não quer perder uma grana muito grande, vai lá nos grãos, tá? Grãos e vai nos grãos e aqueles derivados diretos de grãos que vão estar com preço mais ou menos bom. É a hora de repor todo o arroz que nós comemos nessa alta de arroz aí. Então, vá ali lá e comprar uns sacos de arroz, ok? Vai estar num preço um pouquinho melhor até mais ou menos o meio do mês que vem. Ainda vai dar para comprar bacana perto da eleição ali, ainda compra-se bem, ok? Você vai ter uma janela agora que vai ser muito interessante. Essa janela sempre acontece. Você tem o nosso curso? Você tem um manual sobre vencedores? Você tem a agenda do guia? Alguma das nossas publicações? Você tem o livro de alimentos? Não, entra aqui no Hotmart, pega um lá para você que é baratinho, um trocado, tá? Você vai entrar lá e você vai fazer assim, janela da carne. E você vai perceber que essa janela vai funcionar de agosto até novembro, mais ou menos, tá? De agosto até novembro, você vai achar um monte de promoção de carne. Um monte. De todo quanto é carne. Todas. Se você come carne de primeira, você vai achar promoção lá. Se você come frango, você acha. Agora, frango ainda não. Frango vai ser daqui a pouquinho, tá? Nós temos janela para ovo, nós temos janela para carne de porco. Daqui a pouco, aumentou os grãos, né? Abaixou o preço dos grãos, abaixa o preço do ovo. Né? Galinha come ração. E ração é feita com grãos. Sorgo, soja, essa coisa toda. Depois disso, você vai ter uma quedinha nas carnes vermelhas que vão baixando, e não são todas. Às vezes a de segunda. O açougueiro agora consegue até botar uma ou outra coisa na promoção. E aí é que está. A preparação se faz assim. Não dá para você ir lá e encher um freezer de frango. Não vale a pena, não compensa. Compensa você ir lá e quando uma ou duas unidades estiverem valendo a pena, você vai lá e compra. Tá? Então, em vez de você comprar 1 quilo de acém quando ele está barato, você compra 2 e armazena o outro. Tá? Na próxima semana, você vai ver que vai ter uma outra promoção e a gente tem que navegar na carne dentro dessa promoção. Óbvio, a melhor forma de você manter um estoque de ovo, tá, por muito e muito tempo, é dentro da bundinha da galinha. Então, se você tem uma galinha viva, você já está matando um monte de dinheiro de ovo aí. Se você tem uma criação de frango de corte, você já está matando um monte de carne de frango daí. E é óbvio que a autossuficiência mesmo, que básica, vai trazer isso para vocês. Eu tenho uma passagem bíblica para falar sobre daqui a pouco para vocês. Dá uma olhada aí, quem tem Bíblia, quem entende disso, e até se você for ateu, olha isso daí que é bem interessante. Um cara chamado Isaías, eu vou falar sobre ele daqui a pouco, tá? Não, esse não é um canal bíblico, eu só vou falar sobre esse porque a Bíblia é um manual de sobrevivência. Eu vou dizer o que você vai achar lá, ok? Isaías fala sobre esse treco também.
Então, você vai ver que, mantendo vivo, você tem por mais tempo. Então, sim, compensa criar. Se não compensasse criar, os caras não estavam criando e vendendo para você. Né? É uma lógica meio dura, mas é verdade. Alguém está ganhando dinheiro vendendo comida para você. Se você plantar, esse cara vai ganhar menos dinheiro, você vai pagar menos imposto, porque imposto é roubo no Brasil, e assim vai, tá? Sucessivamente. A autossuficiência economiza, tá? Você pode não ter tantas opções, pode dar mais trabalho, mas economiza, ok? Tá? Então, geralmente, sei que não é para todo mundo, você vai gastar uma horinha a mais, uma meia horinha a mais para fazer as coisas que você precisa, tá? E também nós temos uma vantagem pequena, que não vai durar. Não é que não vai durar. Isso você pode colocar aí nos comentários o que você acha. Tá? Eu acho que a vantagem do preço dos combustíveis é frágil, ok? O mercado lá fora está bugado, o mercado de energia está sendo que está tendo mais especulações, inclusive especulações estratégicas de geopolítica e tudo mais. Não vou entrar no mérito da guerra da Rússia de novo, de tudo que está acontecendo na Europa e tudo mais, mas a Europa está em pânico por conta de energia, principalmente de calor, gás, petróleo e outras coisas, para eles poderem sobreviver ao inverno. Tem a Rússia lá embolando todo o meio de campo, que todo mundo achava que ela ia falir, agora ela está vendendo tudo para a China, que está comprando o planeta inteiro e já tem os maiores... E aí vai, correto? Então, essa pausa que a gente teve aqui, por conta do governo, de preço de combustíveis e tudo mais, abre uma janela para que você faça um armazenamento um pouquinho melhor de alguns itens. Um deles, o tal do etanol. Por mais que ele seja atrelado à gasolina, ele tem uma brecha ali de 30% do preço da gasolina. Então, tipo, o etanol pode chegar até 70% do preço da gasolina. Então, se ele baixa esse tanto, você vai conseguir ter, de uma certa forma, a condição de ir lá e comprar etanol e armazenar etanol. Etanol é o único combustível desses comuns que nós temos no Brasil que você pode armazenar por muito tempo. Se você colocar ele numa embalagem para etanol, entendeu? Tem uma embalagem para etanol, aquelas garrafinhas lá que você vê no mercado armazenada por anos e anos lá, você pode fazer isso na sua casa. Você compra etanol do posto, coloca ele numa embalagem para etanol, ela é específica, você vai na lojinha lá que vende galão e compra essa daí lá. Você tem que chacoalhar ela cada ano, abrir e fechar a tampa, ela não vai evaporar, não vai perder octanagem, não vai perder nada, você consegue manter ela ali. Só que ela vai descer e a água vai subir, quando você joga isso dentro do seu carro, direto à água, você faz aquele... Ele recebe primeiro a água, ele começa a falhar, é uma merda. Então você tem que dar uma chacoalhada nele e manter ele funcionando lá, ok? Mas é uma boa hora para você armazenar etanol. Etanol é um dos trunfos de sobrevivência que nós temos. Ponto final. É um dos trunfos de sobrevivência que nós temos. Você vai abastecer seu carro, e se você não sabe, o teu carro é um gerador de energia, você gera energia com o seu carro. Você tem um gerador aí na tua casa e você não sabia. Basta você ligar os cabos na bateria, ligar um transformadorzinho ali, você gera energia de emergência na sua casa. Até para tocar uma geladeira, só para você saber. Tá? Funciona. Então, o teu carro é um gerador. Se você tem etanol e tem combustível para ele, você tem combustível para o gerador por mais tempo. Ponto final. Então, essa é a primeira dica que eu tenho para vocês. Não é só andar de um lado para o outro. Ter um pouco de combustível ajuda. Se tem uma pane mais generalizada do que essa que a gente teve, você precisar socorrer alguém, ir no pronto-socorro, precisar de um serviço qualquer, se deslocar rapidamente, você tem 40 litros ali, você praticamente enche o tanque de quase todo o carro do Brasil. Tem exceção, eu sei que tem exceção, tem os carros, mas com 40 litros você tem um tanque de gasolina e dá para você fazer uma retirada estratégica para bem longe da tua casa, ok? Fora isso, o etanol também é extremamente útil para limpeza, tá? Nós vimos aí na pandemia um monte de álcool gel, tá? E principalmente ele é combustível para espiriteiras, fogareiros, para aquela hora que o gás acaba. As espiriteiras ainda são uma ótima opção para quem não tem espaço, certo? Então, armazenar etanol é uma ótima saída. Se você tiver condições aí, tiver espaço, armazene etanol nessa fase que ele está baixando aqui. Esquema igual do mercado, do frango, do ovo, da carne vermelha. Fica de olho, você vai achar um preção mais barato lá, quando você chegar lá, pum, abocanha ele, porque muito em breve, quando
tudo bugar de novo lá na Europa, na Ásia, nos russos, em Taiwan com os chineses, ou seja lá o que for o preço, pô, decola de novo, e o etanol vai subir junto com ele, porque sim. Porque sim, como eu disse lá, pesquisa aí que você vai descobrir o que eu estou te falando. Tá? É melhor você pesquisar para você não passar raiva. E pesquisa depois, no dia que você tiver mais calmo. Certo? Então, as 3 dicas de armazenamento são grãos básicos e vale a pena quase todos, menos o feijão, que está zoado ainda o preço. Mas, cara, feijão você planta. Nasce até em copinho de plástico aí na sua casa. Tá? Na escola lá, você botava o feijãozinho no copinho de plástico e ele funcionava. Correto? Então, faça isso. Feijão não compensa muito, mas milho, teve colheita recente de mandioca, ou está saindo agora, aí o pessoal que tiver aí me corrige, que os produtos à base de mandioca vão cair bastante também, principalmente do Nordeste para baixo. Tá? O Nordeste nunca teve problema com isso. Lá da mandioca, a hora que eles querem. A gente é que tem esse problema com farinhas de mandioca e coisas do tipo. Milho está interessante, arroz está interessante, então grãos é uma saída muito legal para você. E se você não souber o que fazer com isso, entra aí nos nossos vídeos que você sabe como armazenar, ok? Nós temos a janela da carne, que vale a pena você pesquisar, porque a partir de novembro o preço vai lá para a estratosfera, porque é Natal. Natal você come carne, Natal você pega o 13º, Natal você está com uma graninha extra na mão, você já pagou o que você tinha que pagar lá de janeiro, e é hora de você começar a gastar de novo, e eles vão te convencer a comprar aquela picanha 10 vezes mais cara do que ela vale. Então, compra agora, congela, dá para chegar até o final do ano, é a hora de dar aquela bela abastecida no freezer de carne, ok? Derivados também funcionam bem, ok? E o etanol. Na parte de armazenamento, a gente fecha aqui o preparo da casa. Mantenha seu estoque lá. Se você fizer isso daí, vai te ajudar para caramba. Estão curtindo? Coloca aí se vocês estão gostando, ou vocês querem que eu pare e desligue a live. Coloca aí, por favor. E o botão do like tá aceita que você clique nele também. Não, creme de leite e muitas coisas vão dar um tempinho ainda de chegar a um preço bom, hein? Uma tapioca de queijo coalho direto de Recife, Pernambuco. Eu ganhei. Puta merda, hein? Tá indo bem, gente? Continua. Fantástico, obrigado, Elton. Continua. Dedinho no like para ajudar a gente, não desaparecer aqui. Aqui o leite tá caro pra cacete. Queijo, coisas assim, tá um absurdo. Eu vou passar agora para segurança, tá? Segurança, literalmente, é hora de investir em segurança de casa. Porque tá barato. O preço das coisas de segurança não sumiu. E quando eu falo coisas de segurança aqui, fica difícil eu falar para vocês sobre isso sem citar coisas que eu já fiz e eu já escrevi. Eu fiz um Security Box para o nosso curso, tá? Dentro do nosso curso, que é o curso Off-Grid, que você acha o link aqui embaixo, tá lá na Hotmart, você pode acessar agora. É um trocado, até o curso ficar pronto ainda vai estar barato, nunca aumentou, tá? Mas vai aumentar depois que ele terminar, só para você saber. A hora de você comprar esse curso é agora, tá? Eu fiz a Security Box. A Security Box eu fiz baseada num livro que eu li há uns 2 anos atrás, de um especialista da Marinha Americana, que ele era especialista em defesa doméstica. Doméstica não, defesa. Defesa de ponto. Ele era um cara que ia para defender embaixada. Quando sabia que um lugar ia ser invadido, ele entrava lá e montava a defesa toda do lugar. Esse cara chegava nesse lugar com uma mochila. Uma mochila. Era tudo que ele tinha. Uma mochila, as armas dele, era um soldado, né? E uma mochila cheia de coisa dentro. Aquelas coisas que eu descrevi lá no curso, tá? Ele chegava lá e começava a fortificar tudo, e tudo que ele usava para fortificar aquele lugar estava dentro de uma mochila. Eu vou passar por cima o que tinha dentro daquela mochila. Sabe cadeado de bicicleta? Sabe? Sabe o que é? Tem algum nome específico isso? É um cadeadinho que você pega aqui e engata ele assim, um no outro assim, e ele trava a bicicleta na rua. Tem algum nome específico disso? Se tiver, coloca aí para o pessoal saber. Eu tô zoado mesmo. Então, ele tinha 2, 3 daqueles cadeados lá. Ele tinha um ziplock não, é uma linha, um engasga-gato gigante feito com uma liga e tinha uns arames dentro que aguenta não sei quantos quilos de não sei o que. Ele tinha isso na mochila, tá? O cara tinha uma máquina de solda desse tamanho, assim, que funcionava por
não sei ele fazia não sei quantos pontos de solda, só, não fazia mais que isso. É uma maquininha desse tamanho e uma parafusadeira. Ele tinha umas brocas, ele tinha cabo de aço, ele tinha algumas engenhocas lá, que eles usavam, e é claro, material militar, granada, bomba, mina Claymore e tudo mais. Que o dele é mais sério, né? Era tipo ataque mesmo, coisa assim. Ele chegava no lugar e ele fortificava o lugar inteiro só com isso daí. E ele fortificava isso já imaginando que uma equipe tática tão foda quanto eles lá da Marinha fosse entrar para invadir o lugar. Então, aonde o operador, ele sabia que o operador ia limpar a área e filmar, ele já colocava uma armadilha ali, fazia um negocinho aqui, então ele deixava tudo pronto para ele poder defender a casa dele. Certo? Nós não somos esse cara. Nós não somos. Podemos até tentar. Você não precisa chegar agora e meter um cabo de aço trançado dentro da porta da tua casa, porque agora as coisas estão normais ainda. Mas as coisas podem piorar. E se piorar, você tem a porra do cabo de aço? Você tem a porra do material para poder fazer essa fortificação, essa defesa? Um rolo de arame farpado custa R$100. E daqueles bitelo, tipo 200 metros de arame farpado. Você não precisa disso. Ele é um pacotinho assim, ó. Você pega isso aí, põe num canto lá da tua casa e larga ele lá. Se você quiser defender um ponto, você vai usar. Maurício, muito obrigado, valeu. Você usa. Você vai lá e bum, 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 farpeia aquela tranqueira toda que ninguém passa. Você tranca um lugar do caramba. Na Segunda Guerra Mundial e outras guerras, o arame farpado funcionou. Até hoje é usado em um monte de lugar para segurança. Presídio, não estou falando da concertina, não. Presídio, organizações militares, campos militares, tudo usa arame farpado. Você sabe por quê? Não é que ele é uma defesa incrivelmente maravilhosa, que com alicate você corta ele. O problema é que você tem que parar lá e cortar. Você vai perder 3 minutos ali cortando uma leira de arame farpado para você passar. É para isso que ele serve. Para você perder esses 3 minutos ali. A partir do momento que você detectou o alvo, você está de guarda, você está olhando, o bicho pegou, as facções políticas do Brasil começaram praticamente uma guerra civil, que eu acho que não chega no Brasil todo, mas vários estados vão ter essa interferência. Então você está lá no meio daquela zica, tá tudo zoado, medo de sair na rua, lá você fortifica a porra da casa, deita lá dentro e fala, ferre-se o que está acontecendo lá fora. Aqui não vai entrar. E uma das coisas que você faz para se sentir mais seguro é aplicar dissuasão. A segurança ela é feita em camadas, linhas, certo? Qual é a primeira linha da tua casa? Pensa na tua casa como um ovo. Um ovo. Estou falando de ovo. Aquele do loló da galinha. Tá, ele tem uma casca, não tem? Não é a parte mais dura dele? Também tem que ser a parte mais dura da cebola, das camadas, a externa. E muita gente me pergunta isso, qual que é a principal batata? É a porta blindada? É o não sei o quê? É a casa? Não, é o muro, é a cerca, é aonde o cara vai olhar e vai falar, não vou entrar ali. Não é porque não é inexpugnável, é porque o vizinho é mais fácil. Só isso, só isso. Um aleatório, um nóia aleatório, um cara no quintal. A gente não quer matar esse filho da mãe no nosso quintal. Ou vocês acham que quer? Tem alguém aí que quer dar um tiro num cara no quintal? Você tem noção da merda que dá você dar um tiro num cara no quintal? O trabalho que dá, por mais certo, por mais coberto pela lei da legítima defesa, com armas legais, com tudo. Imagina a merda que dá. Você rebenta o nego numa 12 aqui, espalha ele daqui até a cozinha lá do outro lado. Na pior das hipóteses, você vai ter que limpar os miolos dele espalhados ali. Eu não quero atirar em ninguém. Não quero, prefiro que ele não consiga nem chegar aqui. Que ele pegue o outro lá embaixo. Não é problema meu se a pessoa não se cuida. Não é problema meu se o cara não é um sobrevivencialista. E muita gente, quando a gente veio falar isso daqui, acha que a mão de Deus tem que segurar o negro para o lado de fora. É isso. É isso. O pastor não está feliz só em falar que Deus vai alimentar o cara e dar água para o cara. O pastor ainda vem falar que Deus vai proteger. Eu concordo, Deus protege. Quem está coberto por Deus está muito mais garantido do que qualquer outra coisa. Mas meu chapa, se Deus um dia disser para você que você tem que meter um arame farpado lá, você mete. Você mete. Vamos conversar um pouco aqui, já que eu cheguei nessa linha aqui, já falei sobre isso. Primeiro que os produtos para segurança de casa estão mais baratos e estão mais acessíveis.
eles ainda não tiveram esse impacto das altas de preço, não depende de petróleo e tal, você ainda consegue comprar muita coisa pela internet, alarme, câmera, agora que você clica o celular lá, a porra da câmera funciona em tudo, tá legal, tá dando para comprar. Arame farpado tá barato, prego tá barato, é nisso que a gente vai. Tem vídeo no canal aqui ensinando como você melhora pontos na sua casa. Material de construção tá uma merda. Ferro de construção, então, esquece. Mas, se não forem grandes construções, for um pedaço que você tiver que melhorar na tua casa, Leandro Rogério, muito obrigado, valeu. Ele com a munição da 12. Obrigado. Então, se você ainda tiver como fazer isso, vai ser muito interessante que você comece agora. Eu não estou dizendo que vai acontecer alguma coisa amanhã. Não, a eleição é daqui 2 meses. Você tem 2 meses para garantir uma tranquilidade e ainda nessa janela de preço das coisas mais baratas, ok? Tem um tal de Isaías que escreveu um livro na Bíblia, ok? Eu não sei se vocês vão conseguir achar isso aí para escrever aqui. Os caras mais malandrão de Bíblia aí vão achar para mim, ok? Ele disse alguma coisa sobre tijolos. É tipo assim, se os tijolos caírem, nós construiremos com pedras lavradas. E eu viro e mexe, venho aqui e falo para vocês que a Bíblia é um baita de um manual de sobrevivência. E vocês acham que não. Vocês acham que é zoeira minha, mas não é. Lá ele está dizendo exatamente aquilo que as pessoas precisam ouvir. Esse Isaías aí, esse cara tem textos muito legais dentro da Bíblia, onde ele fala coisas que quem já estudou autossuficiência, quem abriu em algum momento da vida, porque está curioso, o livrinho do John Seymour, e ficou se perguntando de onde esse viado tirou que tem que ter uma vaca e 2 cabras, da onde ele tirou? De onde você acha que veio isso? O Seymour chegou lá e falou, tá, eu vou escrever aqui, uma vaca e 2 cabras. Se você tiver um troço desse, você tem comida e você não morre. De onde que saiu isso? Do Isaías. Foi o Isaías que colocou isso na Bíblia. Você não acredita? Vai lá no Isaías e lê. Vai lá, ele está falando da coalhada com mel para não sei o que. Tem um monte de história lá dentro que ele conta da época dele lá, do pessoal dele lá, que fala de abrigo subterrâneo. O Isaías fala de abrigo subterrâneo, fala de caverna, fala esse lance do tijolo, você trocar os tijolos pelas pedras lavradas, que são muito mais fortes. Fala sobre muro de espinho, fala sobre cerca, e ele ensina até como você faz para matar os inimigos. Está na Bíblia. Não estou eu que estou falando, está escrito lá no Isaías. Você pega lá o Isaías e lê. Essa parte do tijolo aqui está lá pelo... Você não sabe, né? Não. Está lá pelo 9 e 10. Você não precisa ser crente para entrar lá, não. Pega a Bíblia como manual, mesmo se você for ateu, e lê isso daí, você fala, caramba, olha, tem aqui mesmo. Ele fala de azeite, ele fala das provisões, de como você muda provisões de lugar em determinadas épocas do ano. Ele fala, inclusive, de como você tem que plantar a sua colheita. Está no Isaías. E se isso não for sobrevivência básica... Na onde? Ah, cara, eu não vou saber isso também, né? Calma, eu sou batata, eu sou um caipira burro, eu só lembro... 19, 10, uns lances assim. É aí mesmo, tá aí, tá lá no Isaías. Você entra lá e acha essa parte aí, você vai achar um monte de coisa lá se você parar para ler esse cara. Ah, você vai ler lá que o rei de não sei onde encheu. Esquece essa parte, vai só da parte que ele fala da sobrevivência. Tem várias tiradas em Isaías. Ah, lembra de Noé, lembra de João, lembra de não sei. Ah, é fácil, né? Agora tá na Bíblia toda. Onde você pegar ali e for puxar um termo, você vai achar a vaca, uma vaca e 2 cabras para você fazer o leite coalhado. Você faz aquela coalhada que é típica dos árabes, né, do Oriente Médio, e você come ela com mel, que você sobrevive, sabe Deus quanto tempo. Ah, então o que eu preciso fazer? Eu preciso ter a coalhada, eu preciso ter as vacas, eu preciso ter a abelha, né? Ele fala de azeite, ele fala de coisas que, cara, um bando de caras, ou melhor, a humanidade, fazia há 2000 anos. E hoje, nós temos pessoas idolatrando o mercado, idolatrando torneira, quanto mais plantando umas abelhas ou criando umas vacas. Tá de fuder.
Então, falar de sobrevivência, é um negócio... então faz o seguinte, meu amigo. Se você não sonha em criar abelha, não tem a vaca, compra os recursos necessários e armazena na tua casa. Ah, Batata, a minha casa não tem espaço. Se muda, cacete. Quanto tempo você vai ficar esperando para as merdas acontecerem? Se você não tem espaço, não tem cultivo, não tem nada, tô de aluguel, Batata, ótimo, perfeito. Encerra o contrato, aluga uma casa maior e vai lá plantar suas abelhas. Vai fazer as coisas que você tem que fazer. Embora tem muita gente que cria abelha no apartamento. Basta querer. Tendo vontade, funciona. Eu tô com 1 quilo de salada lá, que eu vou postar para vocês, não sei se essa semana ou a próxima, quando ela ficar pronta, plantada numa bandejinha desse tamanho, assim. Dá para plantar de dentro do bunker no subterrâneo, lá embaixo. Lá embaixo nasce... o que é aquilo, Raposo? Rúcula. Uma bandejona de 2 quilos de rúcula. Uns 5 dias de salada para mim, lá. É só querer. Se você quiser, alguém nessa porra desse planeta já pensou em o que fazer para você. E se você está querendo um manual e não quer gastar com o nosso, que já está mastigadinho lá para você, pegue e leia a Bíblia. Vai lá no Isaías. O Isaías manja das paradas. Ok? Voltando. Essa camada externa, além de ser forte, ser a casca do ovo, e impedir que o cara vai entrar dentro da tua casa, também é onde você vai dar dissuasão para ele. A primeira coisa é ele bater o olho lá, não precisa ser gigante, mas tem que ser melhor do que todo mundo ali. Porque ele vai olhar para aquilo e falar, eu vou para outro lugar que é mais fácil. Sem contar que você também tem um monte de regras que você tem que cumprir para você não ser um alvo, porra. Batata, quero melhorar a situação na minha casa. Não, porra, você é um alvo do caramba. Não tem grade na janela? Coloca. Mas fica feio. Então eu acho bem interessante que você se ferre, porque você vai querer a coisa feia ou você vai querer a coisa funcional? Tem que ser bonitinho? Tem que ser de vidro para você colocar no Instagram? Você sabe quanto custa um vidro blindado? É caro pra cacete. Você vai fazer a casinha de vidro blindado? Não, né? Então, você tá vulnerável. Um cara com tijolo molesta a tua bunda dentro da tua casa. Vai lá e mete a porra de uma grade de aço lá. Aço ainda é a melhor coisa. O Noia ainda não inventou um jeito de se tornar um X-Men do crack e atravessar, desmaterializar da porra do aço. O aço ainda é o melhor remédio que você tem. É o melhor remédio que você tem. Esse cara vai ficar um tempo lá fora. Um cara não pode entrar na tua casa num chute, numa tijolada, cara. Um cara não pode entrar e invadir uma casa de um sobrevivencialista com uma chave de fenda. Porra, se toca. Aí você tem um puta de um conflito urbano e pessoas tentando se matar, você não pode estar vulnerável ali a alguém sair dando tiro no meio da avenida e assistir ou arregaçar tudo dentro da tua casa. Se você está nessa situação, você está na merda, você tem que mudar. Você tem que mudar, começa a parafusar a placa de aço na parede. É isso que eu estou dizendo para você. É a hora de aproveitar esse vão que a gente tem antes de um... E eu não estou dizendo que o Lula e o Bolsonaro vão se matar, ou eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que pode acontecer. Se não for por isso, pode ser por outra coisa. Agora, se você for esperto, você vai ver o que está acontecendo na Argentina, você vai ver o que está acontecendo na Europa, você vai ver o que está acontecendo em países que não tem tanta provisão como nós temos aqui. Embora a nossa esteja baixando drasticamente, a deles já está chegando no fundo do poço. Vai vendo o que está acontecendo lá. Vai vendo. E aí você se para e faz aquilo. E se fosse comigo? Se fosse com você, você ia querer ter um quintal mais reforçado, mais seguro para os teus filhos brincarem. Você ia querer ter uma estrutura melhor de sobrevivência, porque tua casa tem um abrigo. E abrigos, uma das funções dele não é fazer foto para porra do Instagram. Nós evoluímos vivendo em locais seguros primeiro. Você entendeu? Fui claro com você? Porque eu acho que na live passada eu não fui muito claro. Eu não fui muito claro. Entendeu? Não é que eu não gosto de conforto. Você pode ter conforto. Mas, cara, você abrir mão de segurança para ficar com janelinha, com vidrinho desse tamanho, sentado lá e tirando outro, você está comendo bola. Você está comendo bola. E essa é a hora de você melhorar todos os seus sistemas de segurança. Compra uma câmera, cria barreiras passivas, tipo arame farpado, cerca. Se você não quiser colocar agora para tua casa não ficar parecendo um presídio, você vai lá e compra e deixa lá na tua casa. Se as coisas apertarem, você instala. Embora eu seja partidário de colocar a tranca na porta antes que a porta seja arrombada. Depois que a porta foi arrombada, não adianta nada você meter a porra da tranca lá. Entendeu?
E, na boa, teus parentes já tudo te acham maluco. Com 2, 3 trancas de aço, mas ninguém vai ter um juízo ainda pior de você, ok? Bando de doido que tem nesse canal. Só tem gente doida nesse canal. Quem é doido? Coloca aí pra mim. Não, tem gente que constrói um mundo de blindex. Eu vi isso. Muro de blindex. Eu vi isso. Eu vi. Olha lá. Quem é doido aí? Coloca aí, eu sou maluco. A gente é tudo doido, filho. A gente é tudo doido. Você imagina se uma merda acontecer e uma parte dessas ovelhas tudo morrer? Você imagina o que vai sobrar no mundo? Só gente assim. É isso que vai sobrar lá no mundo. Eu, esses caras aqui. Você já imaginou que merda que vai ser? Quando a gente se encontrar, vamos fazer churrasco, o mundo acabando e a gente fazendo churrasco, comendo preparação. Eu espero chegar nesse nível de preparação, né? Ah, um monte de doidão aqui, família de doido, né? Olha lá, umas doidas também. Pô, é bacana pra caramba. Vamos lá. Bom, eu vou dar uma última dica agora. A gente conseguiu até um membro. Os piores são os membros, tá? Os mais malucão são os membros do canal. Os melhores sobrevivencialistas do Brasil, preparadores de elite mesmo. Bom, alguém falou do Pix, contato@guiadosobrevivente.com.br. Agora eu estou juntando moeda para comprar um computador. Tá? Se você conhecer uma empresa que faz esses computador bom, tipo de gabinete, que tem placa de vídeo, essas coisas para game, me escreve eles aí que a gente faz patrocínio dele aqui também. Ok? Tá. Agora eu vou escrever algumas dicas para vocês aqui que eu deixei separado. Mas eu quero deixar claro que você tem que melhorar ainda mais essa dica. Eu estou passando um paninho por cima, tá? Paninho mesmo, atendendo a muitos pedidos de pessoas que estavam aqui. Olha só. Eu não fui muito claro da última vez, então vou tentar ser claro agora, ok? Se o Nove Dedos, por exemplo, já avisou, quando ele entrar no governo lá, ele vai confiscar todas as armas que o Bolsonaro liberou, certo? Para ele fazer isso, ele vai pegar o registro dessas armas e vai mandar, sei lá, alguém buscar dentro da tua casa. Ou vai falar, ó, se você não entregar, eu vou te dar uma multa de não sei o quê, que só paga multa cidadão de bem, né? Vagabundo ele não vai pegar nenhum. Mas enfim, ele vai chegar lá e vai confiscar. Obrigado, Maurício. E vai confiscar todas as armas de todo mundo. Como ele vai rastrear isso? Através do registro. Todas as armas no Brasil são registradas, seja pelo Sinarme, seja pelo Exército, enfim, tudo registrado. Então, se você tem uma arma legal lá que você comprou agora, o Nove Dedos vai tomar ela de você, ok? Aí vai aparecer o cara falando, manda ele aqui que eu vou comer ele na bala. Aí vai ter um monte de gente já falando isso. Esquece. Vamos esquecer isso aí. Ele tem o registro da arma, ele pode ir lá e mandar buscar, certo? Como é que você vai proteger o teu arroz? Porque esse povo aí quer socializar tudo. Se o cara sabe que você tem comida, por exemplo, e sabe que está colapsando tudo, porque ele é um porra de um político incompetente, eu estou falando de todos, tá? Não estou falando de um, não. Ele vai chegar lá e vai falar, vamos ver quem comprou comida e vamos tomar a comida deles. Você acha que você duvida disso? Você duvida que isso pode acontecer? Então, você não estava vivo há 2 anos atrás, porque eles chegavam e faziam exatamente isso. Um governadorzinho, hein? Um governador, o Giliard. Sou chamado de doido desde 2009. Um governador, o prefeito da tua cidade, ele pode mandar desapropriar algo que você tem. Então, tipo, na pandemia, mandaram desapropriar respiradores, máscaras, material cirúrgico. Nossa, Batata, mas você é meio psicopata, hein? As pessoas estavam morrendo e as máscaras estavam lá. Não importa, era dele, não era do governo a máscara. Ele ia vender aquelas máscaras. As pessoas investiram naquilo. Eu mesmo comprei caixas de máscara em janeiro. Eu comprei máscaras por 20 centavos. Na pandemia, a máscara estava 10, 12, tinha gente comprando para poder, sei lá, ir no mercado comer. Juarez, obrigado. Entendeu? Eu já tinha um estoque de máscaras. As pessoas podiam simplesmente chegar e falar: não, deixa para os profissionais de saúde. Foi o que eles falaram. Eu falei: foda-se o profissional de saúde. Eu quero ter a minha máscara para minha família. Se vai proteger o cara que é profissional de saúde, vai proteger também. Então, eu fui lá e comprei PF3, deixei as melhores máscaras, até aquelas máscaras de gás lindona, assim, ó. Eu cheguei no mercado com ela, tá? Só para você saber. Raposa,
Fui ou não fui? Com aqueles respiradores, assim, eu fui com uma daquela para o mercado, logo nos picos da pandemia. Eu não peguei Covid, eu acho, certo? Fui lá e entrei com aquelas máscaras de gás lindona, queria ver alguém vir me tomar. Quando aquilo aconteceu, só daquelas bolachas de nível biológico, eu devia ter umas 10. E eu paguei coisa de R$ 3 cada uma. R$ 3 cada uma. Quando a gente foi de novo ver o preço do respirador, para uma live, para um material que a gente foi fazer aqui, ela estava na casa de R$ 30, R$ 40, aquelas bolachinhas que você coloca no respirador assim, ó, né? Que usa 2, tá? Isso. E ainda tem uma válvula extra que você compra, que você coloca aqui embaixo nele. Tá? Ele é todo elaboradão. Tá? Esquece. Se você for lá ver máscara hoje, vai estar R$ 1.200 isso daí. E esquece também quem acha que vai conseguir comprar uma máscara infantil, porque não tem no Brasil. Você tem que importar e na casa dos $500, $600, que é uma fábula. Ok? Então, não tem. Você tem que elaborar e montar as pequenas na cabecinha da criança e deixar aquela com espuma que vai segurar na criança. E é o melhor que você consegue, tá? Você não consegue aquelas estilo militar nem nada, por uma questão óbvia. Essas máscaras são criadas e usadas para meios profissionais, desde os profissionais de saúde até caras que têm que lidar num ambiente extremamente arriscado, de merda mesmo. Tem máscara que filtra todo tipo de gás. Essa máscara que filtra todo tipo de gás para o Covid na metade da primeira película dela. Vocês entenderam? Então, assim, tem máscaras biológicas, isso e aquilo, mas a vedação, a forma que ela funciona, o respirador de filtro aqui atrás, tudo isso você consegue comprar. Tá? Vem de profissionais, e profissionais são maiores de 18 anos, ou seja, caras e marmanjos e mulheres grandes como você e eu. Ah, mas e criança? A criança vai usar máscara de pintura para quê? Máscara de materiais perigosos para quê? Não vai, né? Não usa. Então, não tem no Brasil. No Brasil não é um país preparado para, se tiver um ataque de gás dos inimigos. Não tem. Se tiver um ataque de gás, a molecada, ó, tá tudo fodido. Você vai lá e constrói o seu bunker, bota teus filhos lá dentro e deixa filtrar o ambiente todo. Ah, você não tem um bunker? Ah, o céu. É assim no Brasil. Não é um país preparado. Se você quiser ter uma preparação mesmo nível hard, você vai ter que comprar uma na Europa, nos Estados Unidos. É assim mesmo. Tá? Tinha algumas ainda quando eu morava em São Paulo, há 20 anos atrás, na Paulista, ali na feirinha da guerra, ali, tinha, nas feirinhas de antiguidade, tinha umas máscaras de guerra antiga lá e tudo mais. Você conseguia achar lá. Hoje, não tem máscara infantil. Só para você saber. Muita gente mesmo, agora na guerra da Ucrânia, com medo, quando começou a cair aquele fósforo branco dos russos lá, achou que ia ter um ataque de gás, de arma química. Então, eles faziam respiradores com filtro, olha isso, tá? A partir de inaladores infantil. Você vai achar, sim, inaladores infantis que são porreta, dos grandão mesmo, aquele que tem uma borrachinha em volta, eu não lembro o nome, tá? Eu lembro do inalador, de algumas peças ali. Então, você coloca aqui. Naquela mangueira do inalador infantil, eles instalavam o filtro de ar. Então, a criança sai andando como se estivesse com o inalador. Ah, mas e os olhos? Já era, não fecha. Você não acha a máscara facial toda. É só essa daí pequena que você faz para a criança respirar. Feita a partir de inaladores, como eles fazem filtro de bunker a partir de filtro de ar de automotivo. Tá? Os maiores bunkers da Rússia, que a gente viu e tem coisa, tem filtro de ar de trator, gente. Não é igual a Suíça e outros países, Israel, que tem aquelas máquinas que você fica rodando. Eles nem perdem tempo com aquilo. Eles botam um compressor numa ponta e um filtro de ar de trator na outra. Eles vão fazendo filtragens de camada de ar. Alguns têm até uma porta que abre e fecha, assim, ó, que fica. Você só chacoalha ela com uma corda, assim, ó, e ele fica bombeando o ar. Ele dá a pressão negativa, bombeia o ar para dentro, passa pelo filtro de trator e enche uma sala, um ambiente, seja lá o que for. Vários filtros de trator. Aquela que você vê, aquela. Parece uma teta virada de boca para baixo. É aquele filtrão lá. É isso que eles usam. Tá? Mas, enfim, não tem esse material lá. A questão aqui é a seguinte. Voltando ao que eu estava falando. Todos os suprimentos, armas e tudo mais que você vai comprar dessa forma são rastreáveis. Por isso que o 9 Dedos pode chegar e tomar a tua calibre 12,
tua 36, a arma que era do teu vô, pode tomar munição, pode tomar tudo que o Bolsonaro liberou. A gente não sabe o que esses doidos podem fazer. Os caras mandaram ficar em casa um ano aí, todo mundo ficou. Ah, mas eu protestei. Foda-se que você protestou. Vai pra rua e toma 6 mil de multa. Tem nego pagando multa até hoje. Teve lojista que quebrou por causa disso. Não importa. Eu falei isso pra caramba lá na pandemia. Não é o que você quer. Se o cara disser que a partir de hoje tem uma pandemia, só vai sair quem tiver XYZ e falar que é assim, você vai cumprir. Você vai contra o sistema sozinho, você, bonitão, de cueca e uma espingarda 36 lá na rua, e fala, quero ver quem é o macho. Você toma 8 tiros lá e já acabam com você, igual fazem na China. Você acha que é menos ditadura chinês quando um estado de exceção, um estado de guerra, um estado de alerta desse funciona? Não. Então, o que você pode fazer? É ir lá e suportar a pressão, não é? Eles rastreiam tudo que você faz através do dinheiro que você gastou. Então, uma das dicas que eu vou dar mais preciosas para você agora é: já falei para você de cartão de crédito, já falei para você de instituições bancárias, de pessoas que te exploram e te jogam numa dívida do cacete e tudo mais, não falei? Quando você for fazer suas preparações, se você quiser desaparecer com elas do mapa, desaparecer, basta você pegar e comprar em dinheiro. Tá indo lá no mercado? Lá no mercadinho do lado da tua casa, aí daí de onde você mora? Vai lá, passa num caixa, recebeu sua grana lá, saca teu dinheirinho, vai lá e compra teu arroz, paga no dinheiro. Ah, você quer nota fiscal? Não, não quero porra nenhuma, quero nada. Daqui. Quero nem que você sabe quem foi que comprou. Quero uma compra anônima no mercado. Esse arroz desapareceu do planeta, cara. Desapareceu. Se ele vai virar estoque, se ele vai virar... Sumiu. Não tem como o governo rastrear o teu arroz. Você pega o teu arroz e coloca lá na tua despensa, que ninguém vai saber que ele está lá e ninguém vai tomar dele. Aí você vai chegar para mim e falar assim: tá, Batata, eu fiz os suprimentos, tá, mas e se não sei quem contar para alguém? Cala a porra da tua boca, né, meu? Cala a porra da tua boca, né? Porque o que mais está tendo hoje em dia é gente que não está. Ó, eu tô fazendo isso porque eu tô no canal, eu tenho canal, já tô ferrado. Meu GMD, minha blindagem, minha ideia, já acabou. Se você pegar meu canal aí e olhar, tem umas 20 fotos do meu estoque de comida. Então, muito provavelmente, o governo vai vir me tomar, se isso acontecer. Aí eu vou ter que envenenar tudo aquilo lá e mandar tudo comida venenosa para eles. Tô avisando, viu? O Nove Dedos e outro qualquer. Se vier buscar minha comida, eu vou envenenar tudo. Eu vou jogar ricina lá dentro. Você vai dar essa comida para os outros roubada e todo mundo que comer minha comida roubada vai morrer. Eu não sou idiota. Agora, você que não tem canal no YouTube, que não está fazendo nenhum tipo de material, está se exibindo por quê? Você vai chegar com 33 milhões de pessoas passando fome e vai ficar exibindo o tanto de comida que você tem na tua casa? Tirando foto, postando no Instagram? Cala a porra da tua boca. Você tem a faca e o queijo para você ficar no perfil baixo hoje. Compre em dinheiro, o arroz sumiu. Coloca lá guardadinho, quietinho, e não fica falando, tirando foto e mostrando. Tá parecendo esses tontos funkeiro que fica andando com ouro no pescoço e depois não quer ser roubado e tomar um tiro? Para, né, meu? Para, mantém seu estoque baixo. Fecha a porra da tua boca. Não conta para ninguém, nem para parente, nem para amigo. Você não precisa contar. Chegou, cunhado, eu tenho aí 100 toneladas de arroz armazenada, tá? Aí você vai me ajudar se o mundo acabar? Lógico que não, vou deixar você morrer lá no portão. Para que você vai fazer isso? Fica quieto, porra. Mantém seu estoque guardadinho, quietinho. Pessoas que você não conhece, que não confia, nem leva para dentro da tua casa. Mantém teu abrigo, tua casa como um lugar seguro. E uma dessas formas é manter no perfil baixo. Então, você faz suas compras em dinheiro e fecha a porra da sua boca. Ah, outra coisa é nas mídias sociais também, tá? Só para você saber. Hoje você não tem mais privacidade nenhuma, e eu já falei sobre isso lá no começo da live. Corta, esquece. Fica postando fotinha no Instagram de comida, de saco de arroz. Eu sei que para nós, hein? Acerta aqui no coração a felicidade, né? Você vai lá e compra 2 sacos de arroz. 2. E aí você embala ele na garrafa PET e junta com as outras 35 garrafas PET que você tem. E aí você se lembra lá quando você era um pequeno sobrevivencialista e tinha 3 latinhas e 2 garrafinhas. E hoje você tem 30 garrafinhas e 180 latinhas.
Para que você tem que tirar foto e mostrar em rede social, e mandar para não sei quem, e não sei o que lá? Escreve, comenta, mas ninguém lá fora precisa saber. Se você acha que eles não vão usar você e rastrear você por rede social, você está ferrado. Porque a rede social e WhatsApps da vida e outras coisas são as coisas mais monitoradas do planeta. Do planeta. Então, a partir de agora, começa a baixar a sua presença, porque nem a porra da BIM consegue fazer um banco de dados tão grande para saber todo mundo que tem arroz dentro de casa. Tá? Então, cala a porra da sua boca e controla o seu exibicionismo, principalmente em épocas que tem 33 milhões de pessoas passando fome e outras tantas extremamente desagradáveis. Tá? Houve um tempo, quando a gente discutia sobrevivencialismo aqui, que a gente discutia até o cheiro da comida que você faz, que afeta vizinhos. E por incrível que pareça, eu estava vendo uma matéria essa semana, tinha um vizinho que matou o outro porque estava com inveja do churrasco dele. O vizinho estava lá com fome na casa dele e o outro estava fazendo churrasco do lado. Ele foi lá e deu um tiro no cara, porque ele achou que o cara estava tripudiando dele porque ele estava passando fome, sendo que o cara nem sabia que o outro estava com problema, com fome, isso e aquilo. Ele começou a fazer um churrasco lá e tomou um tiro no dia do aniversário dele. Tá? Só porque ele estava fazendo um churrasco lá. É assim que funciona. Pessoas com fome são pessoas raivosas. A fome faz com que o cara ache que você que tem comida tem uma justiça diferente daquela dele que não tem. E não importa se o cara é milionário, ficou pobre e não tem o que comer, ou qualquer ser humano, quando percebe que o outro tem comida e ele não, faz guerra, faz cagada. Quando vê que o filho está passando fome, vai a atitudes extremas, como, por exemplo, tentar quebrar o sistema pelo elo mais fraco. Então, onde eles vão tentar quebrar o sistema? É derrubar o governo, que deixou faltar o estoque regulador? Não, eles vão estourar o mercado. Ah, o mercado fortaleceu, então eles vão estourar a tua casa. Vão roubar a tua casa, porque é mais fácil. Você é um alvo mais fácil que um outro qualquer. Embora o mercado seja muito mais eficiente para a obtenção de comida. É prioritário. O mercado ainda é mais visado do que o pobre do sobrevivencialista doméstico. Mas ainda assim, para que em fases de fome você vai ficar se exibindo com comida? Agora para tudo. Volta no começo da live. Volta naquele momento que eu disse para você que a coisa está feia, a coisa está difícil, mas não é tudo feio e não é tudo difícil. O que nós fazemos é prevenção. Nem todo vizinho que nós temos é saqueador. Nem todo mundo vai se ferrar durante uma crise. Nem todo mundo é ruim. Nós temos pessoas boas em todo lugar. Nós temos uma maioria de pessoas boas, de boa índole. E é por conta dessa maioria de pessoas boas e de boa índole que o sistema ainda opera e que você tem a chance de se preparar para que você não caia na outra leva dos desesperados, dos despreparados e principalmente que você não comece a aceitar o mal e más ações como algo que seja comum para você. O mundo não é ruim, o mundo ainda é legal. Você ainda vai ter lugares para você pescar, para você acampar, você ainda vai ter lugares seguros para você sair, para você comer, você ainda vai conseguir andar em segurança muitas vezes, a violência vai aumentar, tem horas que vai parecer opressor, vai parecer difícil, tem hora que você vai sentir vontade mesmo, é que a porra do apocalipse zumbi aconteça, só para ver se ele varre essa minoria de pessoas ruins que sai fudendo a vida de todo mundo. Psicopatas que colocam o preço lá em cima só para ganhar grana, tipo do álcool com a gasolina. Você vai ver isso acontecer. Você vai ver gente vendendo comida para fora, e enquanto pessoas aqui dentro estão passando fome. Você vai ver isso acontecer, mas isso não significa que o sistema tem que quebrar e que você tem que ser um agente desses que derruba tudo. Não, não. Você vai se prevenir por conta disso, para que você não tenha que tomar esse partido, para que você não tenha que fazer pré-julgamento e para que você acorde amanhã cedo seguro na tua casa, bem fortificada, no seu abrigo, que você olhe para ele e fale, tá, tô tranquilo. Tranquilo a ponto de olhar para o resto da sociedade e ver que, porra, talvez tenha salvação, ok? Que não é tudo assim como parece. E assim, finalizamos a nossa live de hoje, no domingão. Eu espero realmente que vocês tenham gostado
que alguma das coisas que eu falei aqui seja interessante para você. Se você está recebendo essa live compartilhada de algum amigo, joga ela aí nos grupos, manda para outras pessoas da sua família, coloca o dedo no like, se inscreve no canal. Nossa intenção aqui é ajudar. Nós somos voluntários. Aqui ninguém é profissional de absolutamente nada. Nós não vivemos disso. E se nós estamos aqui há 10 anos no YouTube, ainda no mesmo perrengue de antes, é porque você está aqui com a gente e você é o melhor preparador do Brasil. E é uma honra e um privilégio, tanto para mim quanto para a Raposa, poder estar aqui com vocês, ok? Mais informações, se quiser já tudo mastigadinho, prontinho, clica aqui embaixo. Temos o nosso curso que vai de todos os assuntos relacionados à sustentabilidade, sobrevivência. Dessa forma, você também ajuda um pouco o canal a continuar mantendo os nossos projetos. E você que está acompanhando tudo aí, obrigado pela presença. A gente se vê no próximo vídeo. Bom domingo para vocês. Quem sabe sábado que vem a gente vai ter uma conexão melhor e a gente volta no sábado. Valeu? Muito obrigado. A gente se vê no próximo. Até mais. Raposa, fala tchau. Tchau, pessoas. Vou falar tchau aqui no chat. Fala tchau aí no chat. Até mais, gente. Fiquem seguros aí.